meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas a respeito do ensino religioso, ok? Então, de uma maneira bem básica e direta, nós vamos estudar as principais religiões aí, que são centenas, até milhares de religiões espalhadas pelo mundo, ok? Então, a gente vai estudar aí as cinco principais, ok? Aí nós vamos pegar o cristianismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo, e o hinduísmo, ok? Mas existem várias outras, né? Aqui vocês vão ver outras aqui: o taoísmo, o shintoísmo, o xendoísmo, o confucionismo, o próprio ateísmo, né? Que é a crença que não existe nenhum deus, o agnosticismo, o paganismo, enfim, né? Então são aulas aí introdutórias, né? Ao longo do ano a gente vai vendo outras religiões e outras expressões religiosas que a gente pode encontrar no mundo, ok? Então, para começar, religião vem da palavra religare, que quer dizer religar, ou seja, a religião é o ato do ser humano buscar uma ligação com uma divindade, ok, pessoal? Buscar uma ligação com a divindade. Não consegue explicar aquilo, né? O homem via os fenômenos da natureza, não tinha dimensão do que era aquilo, e a explicação que ele encontrava era que existia uma divindade maior que ele, que estava acima do céu, né, e da terra, que fazia com que aquilo acontecesse. Então a noção de religião já é bem antiga, né? Lá dos homens das cavernas aí nós já temos registros arqueológicos de que existiam manifestações religiosas, beleza? Aqui nós temos as cinco principais religiões aí do mundo, as cinco maiores. Nós temos o cristianismo, o hinduísmo, né, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Lembrando que cristianismo, islamismo e judaísmo elas são monoteístas. O hinduísmo é politeísta. E o budismo? O budismo, pessoal, fora a parte, porque para o budismo é, Buda não é um deus em si, né? Você tem que entender que Buda não é um deus. Buda é um estado. Quando eles atingem o nível máximo de concentração e de meditação e você se torna um Buda, ok? Então, para o budismo, Deus pode ser você, Deus é a natureza, enfim, tudo pode ser uma divindade, tudo pode não ser nada, porque tudo é ilusão. Então, o budismo é uma religião bem mais filosófica, né? Então, depois a gente vai explicar melhor ela. Mas vamos falar bem, né, a respeito das características dessas cinco religiões, ver o que elas têm em comum e ver o que elas têm também de diferente. Beleza? Afinal, o que é religião? Não nos permite obter uma resposta imediata à pergunta, devido à multiplicidade, né, das religiões. Existem tantas religiões no mundo, e elas se expressam de maneiras tão diferentes que é impossível você responder com uma só resposta. Porque para cada religião você tem uma resposta diferente. Porque elas têm ritos diferentes, elas têm manifestações diferentes, elas têm características diferentes. Claro que elas têm coisas em comum, mas são muito peculiares cada uma delas. Elas têm características bem diferentes umas das outras. Ok? Cada religião oferece um conjunto de dogmas. E o que são dogmas, Bruno? Dogmas são verdades absolutas. Dogmas são verdades inquestionáveis. Então, se você pegar, por exemplo, no cristianismo, eles acreditam que Deus é um, mas ao mesmo tempo Deus é três: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso é um dogma. Você vê que Deus é um, mas ao mesmo tempo é três. E ninguém pode questionar isso. Por quê? Porque é uma verdade, é uma crença estabelecida, né? Então, todas as religiões têm suas crenças estabelecidas e ninguém pode questionar elas, ok? Além dos dogmas, que são essas verdades absolutas, temos também as normas, são regras, ensinamentos que eles devem ser cumpridos. Cada religião integra indivíduos que partilham da mesma fé. Então, todos os cristãos do mundo, independente do país que esteja, eles professam a mesma fé. Todos os muçulmanos do mundo, independente do país que estejam, eles têm a mesma fé, eles têm a mesma divindade e acreditam nos mesmos dogmas. Beleza?
A religião está presente em todas as épocas, né? Desde as mais primitivas, as culturas mais primitivas, os povos das cavernas já tinham manifestações religiosas. Quer um exemplo? Os neandertais, né, os homens das cavernas, eles enterravam os seus mortos. E isso é uma característica religiosa, porque quando você enterra os seus entes queridos, dá a noção de que você acredita na vida após a morte. E junto das covas que foram encontradas dos homens das cavernas, encontravam também oferendas, ferramentas, utensílios, né? Ou seja, eles acreditavam que aquela pessoa iria nascer, né, novamente e já deveria ter algumas ferramentas. Então, os corpos sempre eram achados com vários objetos do uso comum deles. Isso nos leva a crer que eles acreditavam na vida após a morte. Ok? Então, a noção de religião é muito, muito antiga. A religião está presente em todas as épocas e povos, culturas conhecidas desde as mais primitivas. Então, muito antigo, as manifestações religiosas. É um fenômeno universal, né, diversificado, ou seja, existem várias maneiras de você praticar sua religião, né, constitui uma experiência humana fundamental. Né, alguns especialistas dizem que é fundamental para o homem ele ter uma religião, ele buscar, né, apoio nos momentos de dificuldade em um ser, né, sobrenatural que está além da sua capacidade. Como fenômeno complexo, podemos identificar vários elementos comuns. Então, vamos aqui mostrar para vocês alguns elementos que são comuns a praticamente todas as religiões. Então, a gente tem um corpo de crença, toda religião tem um corpo de crença, toda religião tem um mediador, um profeta, aquela pessoa que faz a ligação entre você e o seu Deus. Tem os livros sagrados, Bíblia, Alcorão, os Vedas, né, a Torá. Tem a ideia de salvação, que é a recompensa, né? Você cumprir tudo bem certinho, você vai ter sua alma salva. É uma organização, porque existem hierarquias, existe os lá de cima, existe os lá de baixo, existe o Papa, mas também existe o padre, né? Uma moral, ensinamentos, né, do que é certo, do que é errado, que você deve cumprir, viver de acordo com essa moral. E um culto, onde as pessoas se unem, né, se reúnem para cultuar, ou seja, para adorar a essas divindades. Agora, nós vamos ver cada um desses círculos aqui, cada um desses elementos que são comuns a todas as religiões, de maneira separada, ok? Então, aí, vamos ver um corpo de crença. O que quer dizer um corpo de crença? É um conjunto de princípios, né? As crenças, pessoal, é no que eles acreditam. Conjunto de princípios ou dogmas que não podem ser questionados. Então, se o cristianismo diz que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, tem que acreditar, não pode questionar. Ah, mas eu acho que... Não. Isso é um dogma, isso é uma verdade absoluta no cristianismo, de que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Você tem que acreditar naquilo e acabou. A comunidade deve acreditar naquilo e pronto. Então, toda religião tem um conjunto de ensinamentos que você tem que acreditar ali. Se você não acreditar, então é melhor você sair dessa religião. Toda religião também tem um culto, né? Um conjunto de ritos. Aqui a gente pega batizado, a Eucaristia, tomar a hóstia, tomar a Santa Ceia, o pão, o vinho, se ajoelhar, bater palma, ficar em pé, rodar, cair, enfim. Isso vai variar de religião para religião. Eles tinham os rituais nas suas cerimônias, né, para mostrar a sua relação com Deus. Eles também têm uma moral, né, conjunto de normas e valores. Aí você pega o cristianismo, não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar a mulher do próximo, tem que respeitar, honrar o pai e a mãe, enfim, tem que amar o próximo como a si mesmo. São inúmeros valores e normas que vocês têm que obedecer. Então, toda religião tem um conjunto de regrinhas, né, de coisas que vocês têm que obedecer, uma moral. Para você viver de maneira digna, você tem que viver dessa maneira aqui. Um conjunto de normas e valores morais que orientam as relações humanas. Ok? E também é uma organização. Toda religião é uma organização, porque tem as pessoas com os cargos mais altos, as pessoas com os cargos mais baixos, né?
digamos assim, as tarefas são bem divididas. Então, é uma estrutura que garanta a transmissão dos valores e saberes da religião. Então, hoje em dia você tem igrejas que têm escola, igrejas que têm universidade. Então, tudo isso serve para transmitir as suas crenças e a sua moral, os seus valores para as crianças e assim seguir passando e passando os seus ensinamentos, ok? Toda religião também tem um mediador, ok? Um exemplo aqui seria um mediador. Digamos que aqui nós temos Deus e aqui nós temos o homem. Para acontecer essa ligação do homem com Deus, tem que ter uma ponte. E essa ponte é um mediador, é alguém que está no meio entre o homem e Deus. Um exemplo do cristianismo, o mediador do homem para Deus é Jesus. Então, Jesus Cristo, ele é o mediador, a pessoa que, o Deus que está entre o homem e o Deus Pai. Então, é através de Jesus Cristo que o homem na terra se relaciona com o Deus Criador. É assim que o cristianismo ele vai ensinar. Então, o mediador é uma figura histórica, né, que faz a mediação entre quem? Entre Deus e o homem. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Cristo, Moisés, Abraão, eram homens que falavam com Deus, diretamente com Deus. Toda religião também vai ter o famoso livro sagrado, né, onde está todos os seus ensinamentos, todas as suas crenças, é onde o Deus deles, o Deus da religião, ensina os seus ensinamentos, ensina suas verdades, ensina a sua moral. É um corpo de escrituras através dos quais Deus se revelou aos seres humanos. Então, como é que a gente sabe o que Deus quer que a gente faça? Tem que ir para o livro sagrado, né? Se for cristão, vai para a Bíblia. Se for judeu, vai para a Torá. Se for muçulmano, vai para o Corão. Enfim, o livro sagrado é onde estão os ensinamentos dos deuses. Cada religião tem o seu livro sagrado. E também é a ideia da salvação. Se você seguir todos os seus ensinamentos, você seguir as normas, acreditar nas crenças, então você vai ser recompensado com o quê? Com a salvação. Então é a recompensa por agir de acordo com os princípios defendidos pela religião. Viveu de acordo com o que é ensinado na religião, vai ganhar salvação e o perdão dos seus pecados, digamos assim. Agora a gente vai ver aí as principais religiões, ok, pessoal? Então, começando aí com o hinduísmo. O hinduísmo, pessoal, é uma religião muito complexa. Por quê? Porque só de deuses tem mais de 30 milhões de deuses. Só para vocês terem noção. É macaco, cachorro, elefante, vaca. Inúmeros bichos e elementos da natureza são considerados divindades para os hindus, ok? E lá é a religião mais dominante dentro da Índia. Então, na Índia, a principal religião é o hinduísmo, né? Eles têm o rio Hindu, que é um rio sagrado para eles, ok? Então, religião muito complexa porque eles são politeístas e eles acreditam em milhões de deuses. Então, são politeístas, a crença em vários deuses. No caso aqui dos hindus, eles acreditam em milhões de deuses. O livro sagrado deles é o Vedas, ok? O livro sagrado deles é o Vedas, é um conjunto de poemas onde tem os ensinamentos, né, dos principais deuses, Shiva, Brahma, enfim. Acreditam em encarnações anteriores, eles acreditam que você aí é o fruto de uma encarnação, de alguém que já viveu no passado, e também acreditam em encarnações futuras, ou seja, acreditam que depois que você morrer, você vai reencarnar. Né? E o que determina se você vai ter uma outra vida melhor ou uma vida pior, depois que reencarnar, é o que você faz atualmente. Então, se você for uma pessoa mal nessa vida, na outra você vai nascer em uma situação de pobreza, de miséria e tudo mais. Mas se você for uma pessoa boa, aí você vai nascer com um karma melhor e aí você vai estar, vai nascer em uma posição social melhor, beleza? Então, essas são as características do hinduísmo. A gente chega no judaísmo, né? O judaísmo, pessoal, ele vai surgir aí, lá onde hoje é o Iraque, lá na Mesopotâmia, né? Aquela região. E tudo vai começar com Abraão.
esse rapaz aqui, esse senhor, criador de ovelhas, ele vai receber, de acordo com a Torá, né? Ele vai receber a visão, uma mensagem de Deus dizendo que era para ele tirar aquele povo dali, o povo da família dele, juntar todo mundo e ir para uma terra prometida, Canaã. E a partir do momento que Abraão tira o seu povo da Mesopotâmia e migra atrás da terra prometida, isso forma-se o judaísmo. O judaísmo se origina daí, né? Dessa peregrinação de Abraão até a terra prometida, ok? Os judeus possuem a Bíblia, no caso eles chamam de Torá, que é o Antigo Testamento, basicamente, ok? É o livro sagrado deles, é o Antigo Testamento da Bíblia que a gente tem hoje, a Bíblia cristã. Acreditam na vida depois da morte, né? Pois você morre, você vai ter uma vida com Deus, né? E são monoteístas. Acreditam em apenas um só Deus. Como é que eles chamavam esse Deus? Yahvé. Yahvé ou Javé. Era a maneira como eles chamavam o Deus deles, né? Aqui a estrela de Davi é o principal símbolo do judaísmo, assim como a cruz é o símbolo do cristianismo, a estrela de Davi é o símbolo do judaísmo, ok? Consideram Deus como onipotente, ou seja, Deus tem um poder para fazer tudo, e também transcendente. Deus pode fazer o que quiser, ele está acima do tempo, do espaço, da matéria. Deus ele é espírito, ele é um espírito que não tem como o homem saber o seu tamanho, de tão enorme que ele é, ok? E aí a gente chega no cristianismo. O cristianismo, pessoal, ele é fruto do judaísmo. Então, o cristianismo ele é tipo uma continuação do judaísmo, né? Hoje existe as duas, né? Eu vou já falar para vocês qual a diferença entre judaísmo e cristianismo. Muitos alunos têm essa dúvida. Vamos lá. O cristianismo também acredita em Yahvé, acredita em um único Deus, é Yahvé, ok? Jeová, né? Ele também é o Deus criador, criou tudo, né? Como fala lá em Gênesis. Ele é onipotente, tem poder para fazer qualquer coisa. Só que na época do judaísmo, a salvação era pela lei. E aí é onde entra a diferença para o cristianismo. Porque no cristianismo entra Jesus Cristo, ok? E aí quando Jesus Cristo chega, aquela salvação que era alcançada pelo dente por dente, né, olho por olho, vai ser trocado pelo amai-vos uns aos outros. Jesus chega com uma nova mensagem. Não, para ser salvo, não precisa mais cumprir a lei do Antigo Testamento, porque eu já cumpri. Agora a salvação ela é pela fé. Então, agora a salvação é pela fé. É aqui que surge o cristianismo. Quando Jesus Cristo chega com uma nova mensagem de que a salvação agora ela é unicamente pela fé, a fé em Jesus Cristo. Okay? É por isso que hoje existe judaísmo e cristãos, porque os judeus são os que ainda acreditam na salvação através da lei, e os cristãos são os que acreditam na salvação através da fé. Ok? Acreditam na imortalidade, depois que a gente morrer, a gente vai ter uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Acreditam na ressurreição de Jesus Cristo, que é a base do cristianismo, né? São monoteístas, professam a fé em Jesus Cristo. Essas são as principais características do cristianismo. E o islamismo? O islamismo vem da palavra Islã, que significa submissão ou obediência a Deus. Ok? É uma palavra de origem árabe. Fundada por Maomé no século 7, lá no ano de 620 depois de Cristo. O Islã é uma religião monoteísta, né? Eles acreditam em um único Deus, que é quem, Bruno? Alá. Alá é o Deus deles, né? E Maomé é o seu profeta. Assim como Jesus Cristo é o profeta do cristianismo, Maomé vai ser o profeta do islamismo. Para eles, Alá é o criador de tudo, juiz e soberano da humanidade. E Maomé é o seu profeta, como eu já tinha falado. Qual é o livro sagrado deles? O Alcorão, né? Ou Corão, ok? Mas existe também um segundo livro sagrado deles, que é a Sunna. Porque existem dois tipos de muçulmanos ou islamistas, que é o que? Existem os
muçulmanos xiitas, esses xiitas só acreditam no Alcorão. E existem os sunitas, que acreditam tanto no Alcorão como na Suna, que é um outro livro sagrado para eles, ok? Então, existem dois tipos de islamismo, os xiitas e os sunitas. A diferença é que os xiitas só acreditam em um livro e os sunitas acreditam em dois, que é o Alcorão e na Suna. Uma das coisas interessantes do islamismo é que todo muçulmano ele é obrigado a orar 5 vezes por dia, não pode comer carne de porco, não pode tomar bebida alcoólica, né? Tem que ir pelo menos uma vez na vida a Caaba, né? Na cidade de Meca, lá na Arábia Saudita, e todas as orações têm que ser com a cabeça apontadas para Meca. Então, onde você estiver no mundo, você tem que orar com a cabeça apontada para o lado que está Meca, ok? E a gente chega no budismo. O budismo é uma religião e filosofia fundada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, ou Siddhartha Gautama. Né? Siddhartha Gautama, pessoal, ele era um príncipe que vivia fechado no seu palácio e um deles resolveu fugir do palácio. Ele pensava que a vida era perfeita, tudo era muito bonito, tudo era perfeito. E aí, quando ele saiu de dentro do seu palácio, ele viu um homem morto, um homem velho e um homem doente. E ele descobriu que existia a velhice, a doença e a morte. E aí ele voltou para o palácio e começou a refletir uma maneira de como o homem vence o sofrimento. E aí que surgiu o budismo. Então, o budismo é uma filosofia que ele ensina a vencer o sofrimento. E a principal estratégia para você vencer o sofrimento é você não desejar. Então, o principal ensinamento do budismo é o não desejar, ok? Você não pode desejar, porque é o desejo que faz o homem sofrer, ok? Então, ele viveu na Índia de 560 a 480, né, antes de Cristo, e o nome Buda provém de Bodhi, isto é, aquele que atingiu o estado de iluminação. É por isso que eu falei no início da aula que Buda não é um Deus, Buda é um nível. É um nível de meditação tão alto que você agora não deseja mais nada, porque tudo para você é ilusão. Então, quando você coloca na sua cabeça que tudo é ilusão, você não deseja mais as coisas. E quando o homem não deseja, ele não sofre. Ok? Então, o principal ensinamento do budismo é o não desejar. A melhor maneira do homem ser feliz é não desejando. Ok? Então, até a próxima aula.